E olha só, você que decidiu empreender na Páscoa, o que você achou aí sobre a alta dos preços? O que fazer para tentar escapar dessa alta? Esse é o nosso assunto. Estou recebendo aqui a empresária, né, Fabrícia Nogueira, para falar um pouquinho para a gente. Você que está tentando empreender aí também, está em dúvida, quer mandar sua pergunta para a gente, quer mandar suas sugestões aí também, é super fácil, é 4599254747. Boa tarde, Fabrícia, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Então, você está empreendendo agora com chocolates. Eu queria que você começasse contando para a gente, né, que papel aí as redes sociais, né, o marketing digital tem desempenhado aí nesse crescimento também aí da comercialização desses ovos artesanais. Como que você tem visto isso? Na verdade, hoje o marketing, ele move quase tudo. Se dá uma pane no WhatsApp, no Instagram, todo mundo fica... Quase infarta. Quase infarta, todo mundo. Então, assim, a popularização do Instagram, o Instagram vende em si. Então, tudo que é postado no Instagram, a venda é maior. Então, hoje em dia, ele é essencial, essa parte do marketing, nas vendas de qualquer campanha. Agora, no momento da Páscoa, né? Nós estamos no momento da Páscoa. Então, tudo que é postado lá, você tem as suas visualizações, tem os seguidores e tem as pessoas. Então, aumentou muito. Reduzindo aquela parte que onde a gente via o chocolate antigamente. A gente chegava no mercado... Só os ovos. Os tradicionais das grandes marcas, que tem que ser mantido. Mas hoje não. Abre-se lá. Hoje, se você abrir a pesquisa no Instagram, hoje tem lá tudo sobre a Páscoa, que nós estamos nessa semana. Então, ele tem um valor agregado, né, no Instagram, na comercialização das grandes confeiteiras, as pessoas que trabalham com esse produto artesanal. Fabrícia, mas você tem percebido assim que nos últimos anos as pessoas têm procurado mais esses artesanais por ser diferentes, por ter sabores diferentes, cores diferentes? Tem crescido muito? Muito, né? Nós já trabalhamos a quarta Páscoa. Eu estou empreendendo a quarta Páscoa já. E o que aconteceu lá no início... ainda tinha aquela coisa... Foi na pandemia, 4 anos atrás, vocês pegou bem a época da pandemia. Foi bem a época da pandemia. Que ficava em casa, mais preso, daí foram inventando, foram trabalhando essa parte também, eu falo, né? Que a confeiteira, a criatividade dela rola. Deixa ela sozinha um pouquinho, aquela coisa aumenta. Então, assim, nós temos a temática da alta dos chocolates vem já desde a pandemia. Então, todo ano vem crescendo. Então, o que aconteceu? Nós já estávamos esperando por isso há 2 anos. Então, o que aconteceu? 2 anos, tá? Chega lá no mercado, temos um produto, o tradicional, o ovinho de Páscoa, que ainda é fundamental porque nós temos as crianças, e a parte dos chocolates artesanais, ele ainda não conseguiu pegar totalmente as crianças. Então, a criança em si, ela vai para o ovo tradicional, que tem o brinquedo dentro, aquilo lá. Agora, o adulto não. O adulto aprendeu o paladar. Surgiu lá os ovos de colher, primeiramente, né? Uhum. Então, surgiu aquele, nossa, né? O peso maior, o sabor é diferente, cada um faz de um jeito, cada um tem um sabor. Com leitinho, com chocolate, com frutas Isso, coloca um creme de avelã, uma coisa. Então, assim, e as pessoas foram gostando disso, porque o doce todo mundo gosta. Então, daí surgiu os ovos de colher. Depois surgiu uma casca, já que podemos colocar ele na colher, vamos colocar ele na casca recheada. Surgiu a casca recheada. Tanto que hoje as grandes marcas, né, fizeram o inverso. Eles só tinham o tradicional. Uma confeiteira foi lá e inventou um chocolate. Hoje nós temos grandes marcas, né, que tem alguns produtos... Os ovos já recheados também, já recheados, né? Não é igual o artesanal. É só a casquinha fininha bem uma ali, gente. Sim. E não é um brigadeiro gostoso, né? Nós temos lá aquele mais natural, aquele mais gostoso. Mas assim, e a produção artesanal, Fabrícia, assim, de ovos de Páscoa, a gente tem visto que tem crescido muito, né? E como que o mercado ele tem se comportado diante dessas altas de insumos? Porque a gente vê que os ovos no mercado estão caros. E já são produções grandes. Agora, fazer o artesanal, que você tem que adquirir o produto, tem alguns produtos, tipo agora eu tô vendo ali o de maracujá, tem o de pistache ali também, que eu já tô vendo. Então, esses produtos também, eles aumentaram, sem contar com o chocolate também. Sim, sim. É igual eu comentei, já temos 2 anos já nos preparando, que 2025 e 2026
o chocolate, por alguns problemas climáticos, né? O Brasil já foi o maior produtor, né, de cacau, hoje não é mais. Daí nós tivemos problemas climáticos e o que acontece? Quando surge um problema, a grande procura aumenta e o que acontece? A procura aumenta, o valor também aumenta. Então nós fazemos o quê? Nós tentamos driblar isso para não passar isso totalmente para o consumidor. Daí nós tentamos, por exemplo, redução na gramatura, que é uma coisa que mantém-se o lucro, né? Mas a gente diminui lá a gramatura dos ovos. Colocamos outras opções para agregar. Por exemplo, não é só o ovo de Páscoa, né? Nós temos pessoas que trabalham com bombons, temos pessoas que trabalham com o bolo em si. Então, tudo isso são formas de fugir dessa alta, né? Usar essas outras, esses gatilhos. E até as frutas da época. Eu tô vendo aqui que você trouxe uns, maracujá, pistache, ninho com geleia de frutas vermelhas e o meio amargo, que sempre, o brigadeiro a gente precisa ter em qualquer comemoração. Então, o brigadeiro meio amargo, ele está em todas. Está em todas. Está em todas. E olha, esse aqui já é tipo, como ela falou, né? Antigamente eram ovos grandes e tal. Então aqui você tem praticamente 2 ovinhos, mas bem recheados também, com sabores diferentes, que acaba agradando todo mundo. Tipo, as crianças, claro, vão querer os grandes, que tem bichinho, tem lá os brinquedos. Agora não. Pro namorado, pra namorada, pros funcionários, amigos, já tem que pode saber, falar, ele gosta mais de maracujá. Então vamos fazer o maiorzinho de maracujá, gosta mais de pistache, vamos fazer. Mas qual que você vê, assim, os principais desafios agora, assim, pelos confeiteiros durante essa época da Páscoa? É competir com as grandes empresas ou entre eles mesmo? Eu acho que é competir com ele mesmo, né? As grandes marcas, eu sempre falo e algumas pessoas às vezes vai contra a gente, eu falo assim, todos precisam vender. Então, assim, eu não torço para as grandes marcas não venderem, eu torço para todos venderem. Então, assim, a pessoa acaba brigando com ela mesma, né? Então, o que você faz? Eu espero que todos os mercados vendam tudo, porque o que acontece, acabou lá, vamos ter mais para dividir. Então, essa concorrência, eu falo, Mauro, não acaba sendo uma concorrência, porque a Páscoa não é diferente do Natal. No Natal você dá um calçado, entendeu? Você dá um perfume. Presente do Papai Noel, não é só chocolate. Entendeu? Na Páscoa, o que todo mundo dá de presente? Chocolate. Então, eu acho que a grande concorrência é com as próprias confeiteiras, né? E você acha, assim, que há uma valorização crescente naquele feito à mão, nesse que vocês fazem ali, o chocolate gourmet, da produção local? Esse movimento, ele é suficiente para competir com as grandes marcas? Tipo assim, porque vocês sabem, como você falou, vocês têm que estar inovando, vocês têm que estar na frente. O pistache é a fruta da vez? Vamos fazer de pistache. O pessoal da academia quer um ovo com whey? Vamos inventar com whey. Tipo, essas coisas, vocês inventarem ali, isso que é o legal desse espaço que vocês estão feito à mão, produzindo em casa? Eu acho que teve, ao longo, assim, a gente vem valorizando mais, né? O trabalho artesanal em si é feito, por exemplo, nas grandes marcas, é feito uma esteira e ali passam-se todas as casquinhas ali, 100 mil casquinhas por dia. A confeiteira não, né? Os confeiteiros, eles pegam, fazem casquinha por casquinha, o recheio, e é feito no dia, não é como a grande marca, né? As grandes marcas que fazem ali 6 meses antes, já tem alguns lugares que tem ovos de chocolate. Já estão trabalhando no Natal, já estão pensando na Páscoa. Isso, já está lançando, tipo, terminou agora a Páscoa, já tem campanhas Dia das Mães. Então, assim, essa valorização está acontecendo. Lógico que tem um processo muito longo ainda, mas eu acredito que sim. E estamos sendo valorizados atualmente. E você tem percebido, assim, Fabrícia, que as pessoas elas estão dispostas a pagar por um produto personalizado ou artesanal, mesmo diante do aumento desses preços, né, que a gente já está comentando desde lá de janeiro, que viria esse aumento tanto nos chocolates quanto nas frutas ali. Você acha que eles estão dispostos, eles acabam reclamando, mas acabam aceitando por ser feito à mão, para ver o carinho, tipo assim, é personalizado, é uma coisa personalizada, né? Sim. Sim, e eu falo que a Páscoa acontece na semana da Páscoa. Os mercados se preparam antes porque eles precisam expor tudo aquilo. Agora o confeiteiro não. Essa semana
em todas as casas de confeiteira. Se eu estiver mentindo E alguma, manda ali. Você fugir bem nessa semana para vir Então, aqui. tem uma equipe maravilhosa lá, coitados, estão assim com os cabelos em pé. Mas estão com a televisãozinha ligada lá. Eu espero, porque senão depois eu vou pegar elas, Um né? abraço aí para vocês que estão trabalhando aí na lida nessa semana para entregar tudo isso, porque agora, como a Fabrícia está falando, é a semana de entregar. E outra, por isso que tem o prazo de pedir, porque como é uma coisa industrial, industrial não, é artesanal, ela não tem tantos aqueles químicos lá para durar mais tempo, tá? Ela tem que ser consumido naquela semana, tem que preparar naquela semana também esses ingredientes, né? Então tem todos esses cuidados também. Por gente que a gente fala, chocolate gourmet, diferenciado, né? E assim, igual você falando de público, tem. Eu falo que todos os públicos gostam de coisa boa. Né? Então, se você trabalha aí, nós temos públicos e não julgamos, temos públicos que amam um chocolate nobre, de boa qualidade, com recheios diferenciados, com um brigadeiro de pistache, uma geleia de maracujá artesanal feito lá na panela, entendeu? Mas nós temos também, e é muito bom isso, as pessoas que trabalham com uma cobertura sabor chocolate. Porque às vezes o que acontece existe uma comparação. A pessoa trabalha com a cobertura sabor chocolate, que não é o chocolate, né? Mas que às vezes é de uma boa qualidade. Então ela vai atender um público que também gosta, mas que nós sabemos que o valor agregado num chocolate nobre, às vezes, essa pessoa às vezes tem 5 crianças e ela quer um chocolatinho gostoso para as crianças, artesanal, uma coisa boa. Então, assim, a gente não pode julgar isso. Então, nós temos aquele público e temos o que gosta do chocolate nobre, do pistache. Então, são dois públicos que são bons os dois. Inclusive, eu estava esquecendo desse detalhe que a Fabrícia me falou ali. É o preparar o maracujá ali, fazer essa calda, tal, comprar o maracujá. O maracujá estava tão caro esses tempos. Eu amo maracujá, quem me conhece sabe. Eu sofri para comprar o maracujá. E o pistache também, ó, aquele ali é o geleia que você falou de... Tem o brigadeiro de maracujá com a geleinha de maracujá. Nós temos o brigadeiro de pistache, ninho, brigadeiro de leite em pó, não pode dizer propaganda. Não pode leite em pó com geleia de frutas vermelhas feita na panela lá. Também, tá vendo? Isso. Mas tem como colocar o Insta ali, deixa eu virar aqui um pouquinho, colocar o Insta da Fabrícia ali pra dar uma olhada. Vai virar a geleia aqui, ali, ó. Olha ali que bonitinha a geleia. Ela falou pra eu não virar que vai cair, mas eu sou teimoso, né? Aí depois que cai. Mas o duro que ele tá, gente, ele tá bem na frente dos copos. Deixa eu colocar ele mais pra cá que vocês vão ver mais bonitinho. Vamos mostrar ele aqui. Olha ali, ó. Maracujá, pistache, geleia e o de chocolate granulado. Olha lá. Os fermentos lá dentro já estão se lambendo, mas isso aqui, gente, não dá. Não pode, tô preocupado, vocês não podem com doce. Hoje já tem o bolo, já hoje. Tem o bolo da Núbia, hoje é aniversariante, mas vocês podem ver, e o Instagram, vou deixar o Instagram ali da Fabrícia na tela, Fabrícia Doces. Mas lá, você tá fazendo aqueles maiores, tem outros modelos também. Temos o de colher, temos a criatividade dos confeiteiros, o ovo no pote. Ovo no pote, No pote, gente, viu? Bolo as grandes no pote marcas. Eu já vi. Isso mesmo, mas daí vamos camada de brigadeiro e chocolate nobre no meio, numa embalagem bonita. Então, ovos de pote, temos os cones, mini ovos, campeão de venda, esse quarteto, né? Que nós presenteamos você, é um dos campeões, porque consegue-se 4 sabores, entendeu? Numa gramatura boa. E é um presente muito bom também, Isso, né? Então, assim, são uma diversidade grande de produtos, assim, nós temos. E tá lá na lida agora lá. Eu já vi que você perdeu o medo de vir no ao vivo. Ai, vamos marcar Deus. uma culinária aqui, então? Adoro, vamos. Então, fechou. Tá convidada a vir aqui. Agora eu fiquei curioso. O que pode fazer mais nesse vídeo sem ser o ovo? Porque vai ser depois da Páscoa. Vai ser depois da Páscoa. Nossa, muita coisa. Até uma geleia também. Podemos fazer a geleia de frutas vermelhas, a de maracujá que você gosta. Tá convidada. Pode, combinado. Gratidão, obrigado. Obrigada.